todas as características, como data de aquisição do bem, o código, o valor inicial, o centro de custo, número de nota fiscal, entre outros itens. Nos bens imóveis que possuem características possíveis, são utilizadas plaquetas formalmente inventadas para a fixação dos códigos de reconhecimento do produto. Organização e controle patrimonial. A principal finalidade de um setor de controle patrimonial deve estar em fornecer materiais passíveis de execução nas quantidades estritamente necessárias, sem descuidar da eficiência e eficácia. Assim, para que a administração de materiais seja eficiente e eficaz, ela deve ser organizada de forma que possibilite atingir o seguinte objetivo: 1. Aquisição pelo melhor preço, primar pelo princípio da economicidade. 2. Abastecer o setor de desempenho das atividades, fornecer materiais necessários mediante aquisição primada pela quantidade de serviços prestados. 3. Racionalizar o uso, evitar desperdício. 4. Manter o controle integral, manter organizado o controle de estoque, fiscalizar de forma contínua a entrada e saída de materiais, bem como seu consumo pelos setores. Nesse sentido, é necessário organizar o setor de controle patrimonial, permitindo a execução de atividades que permitam: 1. Centralização de compra, atribuindo a um único setor competência para proceder à aquisição dos materiais, salvo aquele de uso esporádico, adquirido com recurso destinado a despesas de pronto pagamento. 2. Controle de qualidade, fiscalizando a entrega e observando as garantias. Controle físico, manter estoque regular, evitando desperdício e atraso. 4. Controle financeiro, mantendo atualizada a situação de fornecedores e registro de preços. Fiscalização contínua, verificando o armazenamento e distribuição importante. Mesmo que o controle patrimonial e a administração material são de forma jurídica e contábil, não existe um controle efetivo, ou seja, o patrimônio existe de fato de direito, cabendo à administração adotar de um sistema de materiais ou de controle. Patrimônio para a realização da gestão, além do mais o controle dos materiais. Por exigência imposta pela Lei Federal 4.320/64, é uma ferramenta de gestão importantíssimo. Trata-se do controle extracontábil, em que são registrados de forma individual cada unidade com seus respectivos bens e valores. Nesse contexto, pode-se conceituar o controle patrimonial como sendo uma atividade administrativa que visa a preservação da defesa dos bens patrimoniais de uma organização em caráter permanente, a fim de acompanhar a posição físico-financeira do ativo imobilizado de cada unidade administrativa, voltando-se especialmente à verificação na localização, do estado de conservação, da utilidade dos prazos e garantia e manutenção do patrimônio. Controle patrimonial de entidade inicia-se com a entrada de um bem no acervo patrimonial da entidade. Se dá pela inclusão dos bens mediante compra, cessão, doação, permuta, transferência e produção interna. As atividades de controle compreendem tombamento de carga, registro de bens, guarda dos bens, movimentação de bens, preservação dos bens, baixa dos bens, incorporação e inventário dos bens móveis. A organização física deve-se atentar para que todos os processos referentes às aquisições, movimentação e baixa dos respectivos bens sejam encaminhados para o setor competente, para que esse proceda os registros pertinentes de forma analítica por unidade administrativa, demonstrando a descrição do bem, a data, o valor de aquisição, custo de fabricação, número de processo, o documento fiscal e empenho que originou, além de outras informações julgadas necessárias. Todos os bens imóveis a serem incorporados ao patrimônio devem ser objeto de registro, tombamento, que consiste no rolamento do bem, numerando em forma sequencial com a finalidade de identificá-lo e colocar sob guarda e proteção dos agentes responsáveis. Os bens imóveis devem ser resguardados por um termo de responsabilidade devidamente atualizado, no qual deve constar no mínimo a descrição do bem, o tombamento do valor e o agente responsável pela sua guarda. O patrimônio, no sentido de propriedade econômica e financeira da pessoa física ou jurídica, é o valor do conjunto de bens físicos, tais como dinheiro, joia, obra de arte, móvel, imóvel, veículo, máquina, ferramenta, etc. E direitos tais como título e conta a receber, aplicação financeira, etc. Além dos bens físicos, o patrimônio pode incluir bens e materiais que possam ser avaliados.
tais como marca e patente, ponto comercial, direito de concessionário e de serviço público, etc. Assim, o patrimônio é um conjunto de objetos administrados que serve para propiciar entidade e obtenção dos seus. Patrimônio imobiliário fins. Portanto, para serem considerados patrimônio, os objetos devem ser avaliados em moeda e possuir vinculação com a entidade que objetiva alcançar determinados fins. Do ponto de vista contábil, patrimônio é considerado conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes à pessoa física ou jurídica. A interpretação desse conceito nos leva a considerar que o patrimônio será formado pela somatória dos bens mais os direitos ativos, subtraído pelas obrigações passivo, possuído por uma pessoa ou entidade. Assim, entende-se que o patrimônio é estruturado da seguinte forma: ativo são os recursos controlados pela entidade como resultado de evento passado, no qual se espera que resulte para a entidade benéfico, econômico, futuro ou potencial de serviço. Passivos são obrigações presentes da entidade derivadas de evento passado, cujo pagamento se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefício econômico ou potencial de serviço para a entidade. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade, depois de deduzir todos os seus passivos. Bens patrimoniais podem possuir diversas subdivisões de acordo com a necessidade do grupo de interesse. Entre os mais comuns encontramos: quanto à sua escassez, livres ou econômico; quanto à sua realidade física, materiais ou serviços; quanto à sua função, bem de consumo e de produção; quanto à sua duração, duráveis ou não; quanto à sua origem, naturais ou transformados; quanto às suas relações recíprocas, bem concorrentes ou complementares. Os bens patrimoniais também podem ser divididos em dois grandes grupos: os bens imóveis e os bens imóveis. Os bens imóveis, também conhecidos como equipamentos, são, por exemplo, as máquinas utilizadas para operações veículos, as ferramentas especiais, servidores, computadores, móveis, geradores, etc. Já os bens imóveis, como o nome já diz, são os prédios, terrenos e instalações jazidas. Além dessa classificação que são mais conhecidas, temos outra forma de classificar um bem: tangível e intangível. Tangível, que se pode tocar; intangível, não se pode tocar. Também conhecido por corpóreos, pode ser as máquinas de equipamento, por exemplo. Intangível, não possui forma identificável, são conhecidos por incorpóreos, podendo ser citado como exemplo patente e direitos autorais. Fungível ou infungível, os bens podem ser classificados por fungibilidade, ou seja, bens que podem ser fundidos ou misturados com outros, mas não perde sua característica inicial. Os bens fungíveis.